Boa noite, sejam bem-vindos a mais este episódio sobre os destinos do Médio Tejo. Hoje comigo tenho Jorge Faria, presidente recém-eleito da Câmara Municipal de Entroncamento. Já não é o primeiro mandato, desta vez um bocadinho mais conturbado estas eleições autárquicas. Antes de mais, obrigado por estar aqui presente connosco. Boa noite, muito obrigado também pelo convite. Obviamente estou aqui com muito gosto para prestar o meu testemunho. É verdade, é o terceiro mandato que estamos a iniciar, um mandato que desta vez que tem algumas limitações, porque nos mandatos anteriores, digamos, a candidatura que eu lidero tinha obtido maioria absoluta e desta vez temos maioria simples, mas é a expressão eleitoral e é com isso que nós trabalhamos e é com essa base que nós estamos a trabalhar. Perguntava-lhe precisamente, e sem querer focar isto na política nacional, mas numa altura em que vamos para legislativas, sente que foi uma mudança diferente, no fundo, vermos que o entroncamento acabou por ter aqui uma expressão de direita, de certa forma, mais acentuada, nomeadamente através do PSD e do Chega? É verdade, mas repare, essencialmente houve um fenómeno grande de aumento da abstenção, o que não é muito compreensível, digamos, ao nível das eleições autárquicas, e esse fenómeno que referiu do aparecimento de um partido de direita, um partido que apela àquilo de pior que há nas pessoas, ao ódio, portanto, isso a mim também achei estranho. Acabou por influenciar, de certa forma, estas eleições, não é? Sim, acabou por influenciar bastante. Aliás, no entroncamento, como noutros concelhos do Santarém, nós temos um vereador eleito pelo Chega e temos três, para além do PS e do PSD, é a força com mais representação na Assembleia Municipal. Agora eleito, o que é que podemos esperar destes próximos 4 anos de mandato, deste que será o seu último mandato? Olha, nós temos um programa, como até aqui, um programa exigente, um programa ao serviço das pessoas. Obviamente que há um conjunto de objetivos que agora serão mais difíceis de concretizar, mas eu espero que todos os eleitos na Câmara, e até agora têm mostrado alguma disponibilidade, continuem a mostrar essa disponibilidade para, em conjunto, perseguirmos os interesses do entroncamento e procurarmos nesta fase, que é crítica também para as autarquias, porque nós estamos no limiar do novo programa 2030, estamos a iniciar também o PRR, estamos aqui no nosso território, temos também os instrumentos da transição justa, temos ainda a finalizar o 2020 e, portanto, são um conjunto de oportunidades que as autarquias têm para, de uma forma rigorosa, poderem beneficiar de um conjunto de apoios que podem ajudar a melhorar o nosso território. E eu espero que todas as forças representadas no Executivo e na Assembleia tenham essa dimensão e essa compreensão e ponham os objetivos comunitários, os objetivos da cidade, à frente dos partidos que representam ou dos seus próprios objetivos individuais. Este que foi um território que, de acordo com os censos de 2021, pela primeira vez teve aqui uma baixa no número de população. É também uma intenção da autarquia resolver este problema? Repare, nós já contestamos os censos, porque de facto não nos parece que tenha havido rigor suficiente na concretização dos censos e dou-lhe alguns exemplos. Nós temos tido muitas pessoas que vêm viver connosco, temos muitos imigrantes, quer migrantes nacionais, quer internacionais, quer migrantes que se deslocam de partes do país para o entroncamento, quer que vêm diretamente dos seus países. Repare, nós neste momento temos uma população nas escolas, só para ter uma ideia, de cerca de 13, 14% de miúdos filhos de imigrantes. Filhos de imigrantes, alguns que nem sequer ainda dominam a língua. E, portanto, temos um fenómeno que as próprias estatísticas publicadas pelo INE em junho de 2021, referentes a dezembro de 2020, indicavam-nos que nós tínhamos praticamente 22 mil habitantes. Os censos vêm dizer que nós temos os mesmos habitantes que tínhamos há 10 anos. Ou seja, ainda menos 50 habitantes, 20 mil e poucos. Há aqui alguma contradição que nós não percebemos, porque são a mesma entidade credível,
que nos diz nas estimativas da população que temos uma e os censos referem outra, esta outra muito não está de acordo com a realidade que vivemos. Porque, por exemplo, nós só em pessoas estrangeiras temos tido um acréscimo muito significativo. O mercado de arrendamento não há praticamente, a procura é muito superior à oferta. Nós tínhamos um parque habitacional de segunda mão que está a ser escoado. Temos uma situação de pleno emprego, quer no entroncamento, quer que trabalham no entroncamento ou nos concelhos à volta, ou mesmo em Lisboa. A própria política, o próprio PARTE, que é a política de apoio à redução tarifária, veio trazer benefícios para quem vive nesta região. Só para ter uma ideia, antes um indivíduo que viajasse diariamente para a zona de Lisboa, que trabalhasse em Lisboa e vivesse no entroncamento, isto também é válido para Tomar ou para outras zonas junto ao comboio, mas do entroncamento, com o passe necessário para se deslocar em Lisboa, tinha que pagar, salvo erro, 256 euros. Com o PARTE, já há 2 anos, esse mesmo título de transporte passou a custar 120,50 euros. Portanto, houve aqui uma série de incentivos, no fundo. Houve uma série de incentivos que fizeram com que muita gente viesse viver para a nossa região para o entroncamento. E, portanto, nós, por isso, contestamos, digamos, os resultados do censo que não nos pareceram credíveis. Agora, nós estamos bastante atentos e, obviamente, que as nossas políticas, quer ao nível social, quer ao nível de emprego, ao nível de educação, são todas elas no sentido de melhorar a qualidade de vida da nossa população e atrair mais população. Porque a diminuição da população, havendo esta exceção ao nível do entroncamento e da Barquinha, ao nível do Médio Tejo, é de facto muito preocupante, porque nós temos assistido sistematicamente a uma saída do território. E temos que encontrar soluções para manter os que estão cá, com boa qualidade de vida, captar novas pessoas para o nosso território, não só para nos visitarem, mas para viverem cá. E nessa perspectiva, nós temos um conjunto de... Olha, ao nível social, nós temos política. Ainda ontem fomos de novo galardoados com o prémio, com uma distinção, aliás, a bandeira verde, das autarquias familiarmente responsáveis. Ou seja, autarquias que desenvolvem políticas amigas da família. São apenas 84 autarquias a nível nacional e nós já é o 2º ano consecutivo que conseguimos essa distinção. Também temos uma distinção que poucas autarquias conseguem, que é a distinção de autarquia inclusiva. E são apenas, salvo erro, 13 a nível nacional. Nós também temos essa distinção. Temos ao nível da educação, por exemplo, todas as escolas públicas e privadas, com exceção de um colégio que nos 2 últimos anos não concorreu, têm sido galardoadas ou têm sido distinguidas com a bandeira verde de ecoescolas, com um projeto que a Câmara, obviamente, incentiva e apoia. Temos um conjunto de políticas na educação de apoio aos jovens. Por exemplo, nós temos na cidade todos os jovens até aos 30 anos, crianças e jovens até aos 30 anos, viajam gratuitamente nos nossos transportes urbanos. Já era assim antes da pandemia. Com a pandemia, de facto, generalizamos em algumas situações pontuais, mas era assim antes da pandemia. Temos um conjunto de programas de apoio à educação, Estudar na Cidade, por exemplo, que tem desde as fichas dos miúdos até ao 4º ano, um apoio de 25 euros por estudante até ao 12º ano. Fomos fazendo esse processo progressivamente. O ano passado, primeiro começámos até ao 9º ano e depois incluímos o 11º. O ano passado foi o primeiro ano em que já se incluiu o 12º ano. Neste momento, todos os miúdos que estudam na nossa cidade ou têm fichas gratuitas, dado que o Governo atribui os livros escolares até ao 4º ano, ou têm um apoio de 25 euros para material escolar a ser adquirido em estabelecimentos na cidade.
Temos também um conjunto de apoios muito significativos para as famílias carenciadas. Temos também apoios para uma preocupação com as famílias numerosas. Está aqui toda uma série de incentivos para que, de facto, exista uma maior fixação no seu concelho. Perguntar-lhe também, outra das preocupações será, com certeza, a criação de mais postos de trabalho. Numa altura em que podemos dizer que o entroncamento se tenta converter, portanto, durante muitos anos acabou por ser considerado uma cidade dormitório, precisamente pelos bons acessos que tem a nível ferroviário, mas tenta-se agora fazer com que os habitantes fiquem a trabalhar dentro do próprio concelho. De que forma é que está a ser dinamizado o parque industrial do entroncamento? É verdade, é outra preocupação que nós temos, que é a criação de emprego. Porque entendemos que a riqueza, para ser distribuída, tem que ser criada. E é no emprego que está a criação de riqueza, no investimento e na criação de emprego que reflete essa criação de riqueza. Nós, neste momento, estamos a concluir um novo parque empresarial que vai ser inaugurado agora no dia do Conselho. As obras estão concluídas. É um parque empresarial com 20 hectares, que resultou de uma parceria com as Infraestruturas de Portugal, uma parceria que nos subvencionaram uma área que não estava a ser ocupada há muitos anos. Agora já tem lá construídas as infraestruturas de um parque empresarial, desde fibra óptica a gás natural, excelentes acessos rodoviários. Vai ter também uma ligação, um ramal ferroviário a ligar aquele parque à estrutura ferroviária nacional. E esse parque ferroviário, esse parque empresarial com 20 hectares, neste momento só falta atribuir um lote de 30 mil metros. Nós optamos por criar lotes relativamente grandes para captar investimentos com alguma dimensão e posso lhe dizer que só dois investimentos para nós são importantes, que é um novo parque de logística ferro-rodoviário, vai ocupar cerca de 45 mil metros, uma empresa que se constitui no entroncamento, que aliás ficará responsável pela construção da ligação do ramal ferroviário. Outra também com 45 mil metros, uma empresa industrial na área de produtos alimentares, o Kombucha, e outras empresas mais pequenas que ocuparam lotes de 6 mil, 7 mil, 8 mil metros, mas que nós estimamos que no prazo de 2 anos sejam concretizados esses investimentos. Para além disso, temos vindo também a apostar na área da manutenção ferroviária. Felizmente, o Governo, que ainda está em funções, apostou estrategicamente na ferrovia. Enfim, nos últimos anos foram construídos quilómetros de ferrovia, o que já não acontecia há 50 anos ou há 40 anos. Por exemplo, foi construído o canal de ligação entre Covilhã e Guarda, esse reconstruído, aliás, estava encerrado há salvo erro, 14 ou 15 anos, reabriu e permitiu-nos ter uma ligação aqui da região a Espanha sem ser a da Beira Alta, uma ligação que existiu no passado e que tinha deixado de existir. E, portanto, esse impulso da ferrovia para nós tem sido muito importante e nós, quer através da dinâmica que a CP hoje tem na área da manutenção ferroviária, quer na fixação de outras empresas, como a Medway, que além de já ter instalações que não são próprias no entroncamento, que já tem cerca de 100 trabalhadores e está a recrutar mais pessoas, está também com um projeto a trabalhar connosco para um novo investimento de manutenção, esse sim, com instalações próprias, que terá no futuro cerca de 40 mil metros de área coberta e, quando consolidado, terá uma população em emprego de cerca de 250 pessoas. Também estamos a procurar, estamos atentos àquilo que se passa na ferrovia, estamos a tentar que o desenvolvimento do chamado comboio português, alguma coisa também possa passar pelo entroncamento. Temos também já uma outra empresa que está a concretizar a intenção de investimento na área da manutenção ferroviária, esta mais pequena, mas mesmo assim tudo o que é ferrovia tem investimentos fortes e vai criar 30, 40 postos de trabalho no espaço de 2 anos. Ou seja, nós temos condições neste momento para, nos próximos tempos, criarmos umas centenas largas de postos de trabalho e, com o impacto que isso tem,
na vinda de mais pessoas ou na alteração de pessoas que trabalham fora poderem trabalhar na cidade. Pensamos que é também outro caminho que estamos a fazer, que é importante para fixar pessoas. Falámos aqui muito da ferrovia e aproveitava precisamente para falarmos sobre os bairros ferroviários. Sei que é uma das intenções do Sr. Presidente, não só deste novo mandato, mas que é um trabalho que já tem vindo a desenvolver ao longo destes mandatos, de facto, uma requalificação destes bairros, que foram tão importantes para a história e para o desenvolvimento desta região. O que é que podemos esperar destes bairros ferroviários? É verdade, nós temos a responsabilidade não só de preparar o futuro, mas também de valorizar e preservar o passado. E é nessa perspectiva que nós já encetámos um conjunto de iniciativas com vista à preservação e à recuperação de todos os bairros ferroviários, que têm, aliás, uma estrutura social. Entre eles, os bairros ferroviários estavam estruturados de acordo com a natureza socioprofissional dos seus ocupantes. Havia os bairros ferroviários para os operários, para as FIAs intermédias e para os quadros superiores. Nós temos já em andamento a recuperação do bairro ferroviário do bairro Camões, em que desenvolvemos um processo de uma cooperativa, adquirimos as casas às Infraestruturas Portugal, a Câmara realizou todas as infraestruturas dentro do bairro e os proprietários estão a fazer a recuperação, os novos proprietários dessas casas, a quem foram vendidas as casas, estão a fazer a sua recuperação e é uma recuperação que já penso que só faltam 2 casas começarem a obra, o resto ou já estão concluídas ou estão em fase de obra. Temos outro bairro também, que é o bairro do Boneco, que não tendo muitas características atuais para a habitação, nós vamos reformular e vamos transformá-lo num bairro de cultura e de ciência, que é onde vamos instalar o Centro de Documentação Ferroviário, um Centro de Ciência Viva na área da mobilidade e da ferrovia e também uma área expositiva dos militares e a ferrovia. Temos um outro bairro, o bairro da Vila Verde, que estamos neste momento a negociar com a Administração Central, nomeadamente o IRU, para, se eles entenderem que nós temos, se nos financiarem, nós estamos disponíveis para sermos nós a recuperar aquelas casas para o mercado de arrendamento, não arrendamento social, mas o mercado de arrendamento jovem, por exemplo, no sentido de fixar jovens. E temos um quarto bairro, que é o bairro da Latino Coelho, junto à estação, que nós temos a ideia, ainda não está concretizada, temos um projeto de criar ali uma área de serviços partilhados, em que manteríamos toda aquela fachada arquitetónica e criaríamos ali um centro de serviços, mesmo à saída da estação, que também penso que será uma forma de captarmos novas iniciativas para a nossa cidade. Portanto, há todo um projeto que visa dinamizar todos estes bairros ferroviários que até há bem pouco tempo grande parte estavam precisamente devolutos. É verdade, infelizmente foram ficando devolutos ao longo dos anos, estavam completamente num estado de devolutos e degradados, e nós pretendemos recuperar todos os bairros ferroviários e dar-lhe uma utilidade, dar-lhe uma vida. Também, nesse sentido, estamos à procura de parceiros para recuperar o edifício da Escola Camões, que está inserido no bairro Camões, porque entendemos também que só faz sentido recuperar aquele lindíssimo edifício se tivermos uma parceria e tivermos uma ideia concreta para ele. Estamos a trabalhar nesse sentido. A nossa ideia é que os bairros possam voltar de novo a ter vida, porque são um património riquíssimo, não só da cidade, mas também da ferrovia no geral. Falámos aqui de parcerias e outra das grandes apostas, pelo menos durante estes últimos anos, foi a programação em rede. Assistimos a uma série de eventos, de programações culturais. O que é que podemos esperar para estes próximos 4 anos? Olha, eu acho que esses projetos foram excelentes iniciativas a que nós aderimos, iniciativas que nos permitiram financiamentos para desenvolver essas iniciativas culturais em rede. Nós aderimos logo de início, enfim, lideramos uma dessas iniciativas que envolvemos Águeda e Vila Velha de Ródão e também Castelo Branco, e enquadramos outra iniciativa liderada por Torres Novas, neste caso o programa Volver. Aquele que nós lideramos é o Rail Fest, e qualquer destas iniciativas culturais em rede tem aqui um denominador comum, que é a ferrovia
e os militares, porque são duas áreas muito importantes para os nossos territórios, quer entroncamento, quer Barquinha, quer Torres Novas. Portanto, permitiu-nos ter uma programação cultural muito diversificada, numa altura de grande dificuldade por via da pandemia, e eu só espero que consigamos ter condições para manter este tipo de parcerias no futuro, porque foram muito interessantes, estão a ser muito interessantes e também estão a dar visibilidade a iniciativas culturais locais que até os próprios locais do nosso território muitas vezes não conheciam. Falámos já da programação cultural, já falámos também da educação, falámos da habitação. Falta-nos falar aqui num ponto, Sr. Presidente, que é precisamente a saúde. Sabemos que o entroncamento tem um hospital privado, tem uma outra unidade que no fundo é gerida pela Santa Casa da Misericórdia. Sente que há necessidade aqui de um espaço de saúde pública? Repare, esta coisa não podemos ter unidades hospitalares públicas em cada cidade. O que eu entendo é que o Centro Hospitalar do Médio Tejo, que aliás tem revelado muita competência em muitas áreas, deveria ser repensada a sua estrutura, porque o modelo repartido como está não tem, em muitas situações, respondido às necessidades das populações. Penso que era a altura de pensarmos numa unidade central em que pudesse responder melhor às necessidades das populações, porque, como disse há pouco, o Hospital do Médio Tejo, quando tem competências, como foram evidentes, por exemplo, as respostas que conseguiu dar em tempo e muitas vezes em situação de liderança aos problemas da pandemia ou a outros. Haveria aqui, a meu ver, que repensar a estrutura do centro hospitalar e deixar de uma vez por todas esta estrutura diferenciada em 3 áreas e concentrar tudo numa única área. Porque nós temos no Médio Tejo uma característica que é a área hospitalar onde estão concentrados mais serviços e mais competências é justamente aquela que está mais fora das zonas onde está mais concentrada a população. E um exemplo disso é que se não houver uma inflexão, uma alteração da política seguida, por exemplo, a maternidade pode no futuro ter como consequências de dificuldade em se manter, porque as pessoas das zonas, sei lá, Orem, Torres Novas, Entroncamento, Alcanena e muitas Tomar, em vez de irem para a maternidade, para o Centro Hospitalar do Médio Tejo, que funcionava em Abrantes. Agora, em tempos de pandemia, penso que foi ajustada, mas penso que a ideia é voltar para Abrantes. E, em vez de irem para Abrantes, escolhem outros hospitalares públicos ou outros centros hospitalares públicos ou privados com maior facilidade de acesso, e isso poderá, a prazo, levar a que a maternidade deixe de ter condições para se manter. E, portanto, era necessário repensar que a oferta devia estar mais próxima da concentração da população. No entroncamento, nós temos, de facto, uma unidade da Santa Casa que tem vindo a fazer investimentos de modernização muito interessantes e é cada vez mais uma alternativa para as populações, quer do entroncamento, quer à sua volta. Perguntava, e já na reta final desta entrevista, o entroncamento é conhecido como a terra dos fenómenos, por isso, nesse sentido, eu perguntava aí 4 fenómenos positivos que espero para estes próximos 4 anos de mandato. Olha, é uma boa questão. Essa ideia de nós sermos uma terra dos fenómenos é uma marca distintiva e nós, obviamente, também aí temos tentado trabalhar essa diferenciação que temos, porque é uma forma. Olha, eu recordo também o Steampunk, que é um festival que tivemos que interromper, que faz muita ligação entre aquilo que é o nosso ADN social, que é a ferrovia, e também essa ideia dos fenómenos, alguma coisa fora do normal, e é um festival que nós vamos tentar recuperar este ano, a não ser que as questões da pandemia o não permitam. Mas eu, em termos de fenómenos, de facto nunca tinha pensado nisso. Mas quais eram os fenómenos que eu gostava que acontecessem no entroncamento? Era que nós tivéssemos os bairros ferroviários no final deste mandato recuperados, tivéssemos mais emprego, tivéssemos também um outro projeto que andamos a trabalhar, que é
a recuperação do ensino superior para o entroncamento, sobretudo nas áreas das engenharias e da ferrovia. Pensamos que temos aí uma área de intervenção importante e que também conseguíssemos concretizar um outro projeto em torno daquilo que é o desenvolvimento de centros de competências em torno da ferrovia e que o fenómeno no topo do bolo, digamos assim, é que o entroncamento se consolide de novo como um centro ferroviário de manutenção de excelência e liderante ao nível nacional. É isso que para nós seriam fenómenos muito interessantes. E vamos esperar que, de facto, consigam realizar todos esses fenómenos, que não é tarefa fácil. Sr. Presidente, muito obrigado por aceitar este convite.